Eu sabia que ia ser aumento de imposto, mas eu não imaginei que a gente ia chegar num ponto da curva de Laffer, né? Que o pessoal ia virar e falar assim, tudo bem, vamos destruir e vamos aumentar o imposto, sendo que a gente vai destruir o país, porque no final dos contos eu tenho que resolver isso e aquilo. Eu vou fazer uma pergunta do Roberto Braga aqui, que ele é cotista do estoque. Ele falou assim, a Elo avalia ciclos de mercado para montar as posições do fundo. Em qual ponto do ciclo estamos? E aí, só para deixar todo mundo na mesma linha, né? Se a gente for falar em ciclos de mercado, antes de eu responder, se divide basicamente em quatro fases ali, né? Aquela fase de expansão, do pico, da contração e do vale, né? A expansão é quando tem crescimento econômico, aumento de lucros, emprego, e aí o mercado de ações a gente sabe que tende a subir. O pico ali é quando a economia atinge o crescimento máximo, a gente vê sinais de inflação, o mercado pode estabilizar ou se tornar volátil, e aí o penúltimo ali é a contração, que aí sim a gente vê a desaceleração econômica, aumenta desemprego, o mercado de ações tende a cair, e o último é o vale, né, que a economia acaba atingindo aquele ponto mais baixo e os sinais de recuperação eles acabam começando a aparecer. Então, o que influencia isso? Né? A política monetária, a política fiscal, inovação tecnológica, alguns eventos externos que podem acontecer, como teve guerra, desastre natural, crise internacional, enfim. Então, a pergunta do Roberto Braga vem muito nesse contexto um pouquinho macro de como você avalia ciclos econômicos para montar o portfólio, se você muda alguma coisa. Acho que você podia falar só um pouquinho sobre isso, Elô. A discussão do timing foi perfeita, do ciclo foi perfeita, e tem duas variáveis que a gente tem que considerar em qualquer ciclo, né? A amplitude e a frequência. E assim, eu poderia te dizer assim, a gente está num vale, mas assim, a gente já está num vale faz tempo. E marginalmente a discussão piora. Então, quando você olha e vira e fala assim, tipo, se você olha o índice de small caps, como muito bem o Zatar mostrou, cara, o índice de small caps está ruim e piorando. E assim, e aí nisso você tem que olhar e você vai olhar e vai falar assim, o índice de small caps está ruim e piorando, mas quando você olha, você tem que olhar e falar assim, tá bom, mas o que tem lá dentro? E qual a situação das empresas lá de dentro? E aí, quando você for ver, você tem que olhar e virar e falar assim, qual a situação do país, tá? Então, a discussão é nessa... Eu poderia, assim, eu tendência natural dizer tá no vale, mas como eu gosto de falar, eu vou dizer o seguinte, sei lá quando que a gente vai sair do vale. Então, a resposta certa é, eu sou um investidor do tipo contrarian, então eu gosto das coisas quando ninguém gosta. O problema é que com essa onda de saques que a gente está tendo, independente de onde eu acertei e onde eu errei, assim, tudo cai. Então, o que não cai? Empresa que o gringo olha. Então, a discussão e a pergunta do Rodrigo foi perfeita, eu vou entrar daqui a pouco, mas a discussão é assim. E aí, né? E o que eu gosto de pensar, e de novo, né? Se eu quero ganhar dinheiro... não junto com o mercado, eu quero ganhar o dinheiro grande, eu tenho que estar diferente da opinião geral do mercado. Então, eu tenho que comprar o que o mercado odeia e ficar fora do que o mercado gosta. Tipo, eu sempre dava o exemplo de IRB, que era assim, putz, IRB, o cara comprou a R$40, mirando ganhar no 45, ganhar R$5, que era o target das pessoas. Depois eu vi que alguém tinha um target de 50. E o papel negociou abaixo de 1, dos preços antigos, tá? Eu parei de olhar. Então, assim, eu busco ao contrário, eu busco um negócio que tenha pouco para cair e muito para ganhar. Só que a discussão é assim, eu não tenho como acertar o que o mercado vai fazer com a ação, eu preciso olhar e acertar o operacional. Então, vamos lá, JHSF eu errei, porque eu não achei que eles não fossem conseguir lançar loteamento por tanto tempo. Então, assim, eu errei. Porque assim, o histórico de aprovação vinha sendo muito bem. E eu não vou entrar na minha opinião da discussão política do assunto, mas assim, é fato que eles não conseguiram e isso me prejudicou, e prejudicou o meu cotista, e prejudicou a cotação da ação. Muito mais do que eu acho que deveria, mas tanto faz a minha opinião no curto prazo. No longo prazo, o que importa é a empresa dar lucro. Você está vendo assim, você viu ações assim, tipo CSU Card System.
subindo loucamente. Por quê? Porque de uma hora ficou no múltiplo tão baixo que começa a dar lucro. Eu tenho uma ação, ninguém pergunta dela, coitadinha, mas a Profarma, que pagou no final do ano passado um dividendo de 17% de É verdade. Assim, que é uma empresa que teve um monte de problema lá em meados de... E que ninguém gosta do controlador. Então, ninguém gosta do controlador, mas a discussão é, o controlador errou ou ele é ruim? Tanto ruim de execução quanto ruim ele deu umas voltas no mercado umas 3 ou 4 vezes. Então, mas foi ele abertura errou, de capital da DMI. Ele comprou e aí veio Dilma, assim, ele errou. Mas se você for olhar a empresa hoje, até porque ele não pretende chamar capital e nem fazer aquisições relevantes, é uma empresa assim, super barata, com uma geração de caixa absurdo, em fase de melhorar resultado e melhorar retorno. A Moura do B é similar. Que também está na tua carteira. A Moura do B fez o IPO para pagar dívida para o banco. Pois é. A Moura do B vai poder começar a pagar dividendos agora, daqui a 2, 3 trimestres. Então, eu acho que a discussão é, no final das contas, eu tenho que acertar o operacional. Já tá zerando o prejuízo acumulado? Tá. Ou ela fez redução de capital? Não fez. E eu achei super bonitinho. Ela está zerando o prejuízo acumulado. Maravilha. E ela poderia, tá? Se você tem conta de fazer a redução de capital, não deixaria ela com... Sim, todo mundo fez, Taurus fez, enfim. Mas, enfim... Mas no final das contas, então, assim, se quando você olha isso, eu errei o operacional. Assim, existe, obviamente, você vira e fala assim, a Ambipar teve uma única vez que ela entregou um resultado em termos de receita e EBITDA abaixo do meu número. Mas aí, assim, toda a discussão, o problema que ela teve lá embaixo, tipo, eu acho que tem ali eu não posso virar e falar assim, nossa, acertei tudo, tipo, claramente. Então, a discussão, no final das contas, é o seguinte, então, se o operacional entregar, alguma hora a ação anda. Só que eu tenho que comprar tão barato, e aí, digamos que, assume que meu objetivo de retorno é não menos que 15% ao ano. E eu vou errar, eu não quero acertar 100%. Mas o meu objetivo é que quando ela andar e ela se pagar, eu compense o fato dela ter ficado tanto tempo de lado ou dela ter chacoalhado. Então, claramente, se o meu fundo tem mais volatilidade no mercado, o meu retorno de longo prazo não pode ser 15%, precisa ser maior. Se a gente está no Vale desde 2021, eu acho que a gente está, porque no final das contas, assim, eu acho que em termos de notícia, eu acho que piorou muito em 2022, assim, não que eu esteja surpresa com o que estão fazendo, assim, não com a direção, mas eu acho que eu estou surpresa com a proporção, tá? Eu sabia que ia ser muito ruim, eu sabia que ia ser aumento de imposto, mas eu não imaginei que a gente ia chegar num ponto da curva de Laffer, né? Que o pessoal ia virar e falar assim, tudo bem, vamos destruir e vamos aumentar o imposto, sendo que a gente vai destruir o país, porque no final dos contos eu tenho que resolver isso e aquilo. Então, a discussão é essa mesma, sem dinheiro gringo a gente não anda. Então, a questão é assim, né, a sua empresa, ela está gerando valor mesmo assim, e gera valor para o longo prazo, não necessariamente gera lucro de curto prazo. Obviamente, se ela gera lucro de curto prazo, você recebe dividendo e fica um pouco mais fácil de olhar.